você. Mais pra trás, tô só esperando um pouco você tá. Não, Zé, só até já não precisa correr com o microfone. Pode só de novo. Paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso livrinho Sermão do Monte, um ensino desafiador, lição 9, negação e afirmação na vida cristã. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor. O privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, venha com o teu Espírito Santo, Senhor, habita em cada um de nós, Senhor, trabalha no nosso coração, na nossa mente, que nós estejamos dispostos, Senhor, a aprender mais de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus propósitos, Senhor. Sacia-nos, Senhor, com o teu alimento santo, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai sair a apresentação lá? Obrigado. Bem, vamos começar então com o nosso texto básico, Mateus 5, 38 a 48. Alguém pode ler, por favor? Então vamos lá. O título onde começa esses versículos é da vingança. E o próximo é do amor ao próximo. Então, versículo Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. E o versículo-chave, Romanos 12, 17, que diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém? Então vamos começar. Alguém pode ler na revista? Um sagaz observador do cristianismo disse certa vez: vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. Vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça, mas ela lhe é uma contínua aflição. Não esperem que os de fora estejam ansiosos para conseguir coisa tão desoladora. Será que alguém que pauta sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Pelo contrário, sem ignorar a abnegação implícita, é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. Amém. Então eu sublinhei ali, a palavra abnegação. O que é abnegação?
é quando a gente sacrifica os nossos próprios desejos para agradar outra pessoa ou ajudar outra pessoa. E ela é muito importante no nosso relacionamento pessoal. A palavra, como está escrito, a abnegação, ela não aparece na Bíblia. Mas o ensinamento em si é tudo o que ele prega, isso, né? Em várias passagens é o que ele quer demonstrar para nós. O próprio Jesus, ele não queria sofrer na cruz, mas ele sofreu, né? Ele decidiu fazer a vontade de Deus, ou seja, ele abriu mão da sua própria vontade para obedecer a Deus, ou seja, em favor de outro, negando a sua própria vontade. E Jesus nos ensina, né, que se a gente quiser viver bem, seguir os seus mandamentos, a gente tem que abrir mão, às vezes, muitas vezes, né, da nossa vontade. Que às vezes, muitas vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. E seguir a Jesus nem sempre é fácil. Às vezes, muitas vezes, é muito difícil seguir a Jesus. Mas aí que está o segredo, a gente compreender os propósitos de Deus e tentar ao máximo conseguir seguir os seus caminhos, né? Essa luta que nós temos diariamente com a carne, com os desejos do mundo, porque surgem muitos problemas todo dia na nossa vida, né? Todo dia estão tentando desviar a gente do caminho por prazeres mundanos, e muitas vezes esses desejos do mundo e os desejos de Deus vão estar em conflito. Eles não são a mesma vontade. Então é nesse momento que a gente tem que ter abnegação, ou seja, a gente abrir mão da nossa própria vontade para seguir o caminho de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre é melhor, né? Deus sempre quer o melhor para nós do que nós mesmos. Isso está na palavra. Mas isso não significa, né, que a gente não pode fazer nada do que a gente queira. Ou seja, tudo que eu quero, não, isso eu não vou fazer. O que a gente tem que tentar fazer é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou seja, isso significa o quê? A gente aceitar os desejos bons, que são os desejos de Deus, e rejeitar os desejos maus, que não são de Deus. E a verdadeira abnegação, o que é? É aprender, conhecer qual é a vontade de Deus, para alinhar a vontade de Deus com a nossa vontade. Ou seja, o verdadeiro amor, demonstração de amor, é quando a gente faz algo, não pela nossa vontade, mas pela vontade do próximo, do outro. Essa é a verdadeira demonstração de amor. E por mais, não é que uma vida de renúncia aos nossos desejos por causa de Cristo, e isso parece impossível a gente alcançar, o fato é que aqueles que abrem mão do amor a Cristo, sabem que tem recompensas esperando por a gente nos céus. E essas recompensas superam em glória tudo o que há aqui nessa terra. Amém? Então vamos lá para o primeiro título: reação positiva sem retaliação. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos. É verdade que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas na qualidade de cristãos podemos controlar nossas reações. Firmado nisso, ninguém deve se sentir vítima de circunstâncias. Muitos são convertidos em suas ações. Não roubam, não mentem, não cometem adultério, mas reagem negativamente diante do que lhes acontece. As reações erradas os levam para a amargura e o ódio. Nossas reações dizem... Continua? Sim. Nossas reações dizem muito sobre nosso nível de maturidade cristã. Jesus nos ensina que devemos nos fazer do espírito de retaliação a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. Amém. É desfazer do espírito de retaliação, né? Aqui a gente aprende que é muito importante sobre como agir quando nós somos tratados de uma forma que não nos agrada. Muitas vezes, né,
Acho que todo mundo tem situações, ou já passou por situações, que foi ofendido, maltratado. E geralmente as pessoas que estão junto conosco, às vezes até do nosso relacionamento pessoal, dentro da nossa própria casa. E o que a gente costuma fazer? Retribuir da mesma forma. E muitas vezes a gente não percebe que a raiz do problema é justamente a nossa atitude. Ou seja, os conflitos, os problemas de relacionamento que existem, é por causa da maneira como nós agimos frente a esses confrontos, quando eles aparecem. E na maioria das vezes, isso é natural do ser humano, a gente sempre quer ter razão, né? Como seria mais fácil se a gente pedisse perdão? Mas não, a gente prefere, em vez de pedir perdão, ter sempre razão. Eu estou sempre certo. E isso, muitas vezes, é o grande problema que causa conflitos em relacionamentos pessoais. Porque quando a gente está lidando com pessoas, né, nem sempre a gente está errado. Mas mesmo a gente estando certo, se a gente pedir perdão, a gente resolve a maioria dos conflitos, dos problemas. Quantos relacionamentos que já foram ou estão sendo destruídos por causa da nossa maneira de agir, da nossa maneira de retribuir uma ofensa, quando nós fomos maltratados? Não, simplesmente porque a gente quer estar sempre certo. Essa é uma tendência natural, né? E a palavra diz: não resistamos aos homens maus, mas perdoemos e oremos por ele. Então esse é um grande aprendizado que nós temos que ter, né? A gente muitas vezes sabe que tem razão, mas nós somos capazes de abrir mão da razão e pedir perdão mesmo sabendo que estamos certos? É isso que Jesus quer nos ensinar. E é isso que nós devemos aprender. Amém? Então vamos lá. A vingança não nos pertence. As punições para as infrações morais e legais eram atribuídas às autoridades constituídas ao próprio Deus e ao próprio Deus. O erro dos escribas e fariseus foi estenderem as prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. Embora a lei proibisse a vingança pessoal, eles ensinavam exatamente o contrário. Quando Jesus disse: não resistais ao perverso, ele não estava contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição. Embora esse princípio pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, nunca deve ser aplicado aos relacionamentos pessoais. Alguém pode ler Levítico 24, 19 e 20? Levítico 24, 19 e 20. O seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado, algum homem assim se lhe fará. Amém. Então aqui Jesus faz referência, né, à lei de Talião. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui num primeiro momento, parece que ele está alimentando um sentimento de vingança. Ou seja, o que fez para você, você tem que fazer, pagar com a mesma moeda. Mas tomando essa palavra, né, como dirigidos a si mesmos, os escribas e os fariseus, eles falavam e ensinavam que nós temos o direito de nos vingar, né? Aqueles que nos prejudicam, podemos nos vingar da mesma maneira. Mas é importante a gente saber que a própria lei e os profetas jamais ensinaram isso. Não era isso que eles ensinavam, muito pelo contrário. Eles ensinavam que esse tipo de retaliação não se aplicava nos relacionamentos pessoais. Ou seja, essa lei servia de guia para um juiz. Quando havia um conflito, as pessoas iam perante o juiz
ele aplicava essa lei naquele caso específico. Por quê? Vandeir? Interessante esse princípio aí, conforme você está explicando, porque a ideia, quando se lia ou se lê, né, olho por olho, dente por dente, parece que está assim, é uma lei que foi feita para quem sofre uma ação ter uma reação. E esse princípio não foi aplicado com essa finalidade. Na realidade, estava dizendo o princípio assim, não faça tal coisa com ninguém, porque se você fizer, você dá o direito daquela pessoa de fazer com você o que você fez com ela. Então, o princípio aí da lei não foi aplicado para retaliação, foi para, dizendo assim, para não fazer, não faça. Né? Que lá no Novo Testamento está dizendo assim, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem com você. Então, o princípio seria esse. Em relação a um outro exemplo do divórcio, né? O divórcio, quando foi colocada a ideia do divórcio, não foi dado assim a ideia para as pessoas, eu casei com uma mulher, eu não gosto dela, despeço ela, porque a lei me permite ter esse divórcio. Não foi feito para isso. A ideia não era essa. A ideia está dizendo, não se divorcie. A ideia está dizendo, não faça tal coisa. Porque o pior que pode acontecer é você ter que usar o divórcio. A pior parte é você ter que chegar nesse nível. Então, eu imagino que essa lei do olho por olho, dente por dente, ela não foi feita para a retaliação, para dar o sentimento de vingança. Você fez, agora eu faço com você igual. Não foi essa a ideia. A ideia foi dizer, não faça. Não tire, não fure o olho do outro. Não quebre o outro, não machuque o outro, não defraude o outro. Ele está dizendo, não faça isso. Não para que as pessoas tivessem esse sentimento de reação. Fez comigo, vou fazer de forma igual. Você vê que no Novo Testamento o discurso é completamente oposto. Está dizendo, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Se tiver sede, dá de beber a ele. Em outras palavras, sempre o que Jesus e o Novo Testamento está dizendo é, essa parte não é com você, ainda que alguém tenha te feito um agravo, ainda que alguém tenha te feito um mal, ainda que alguém tenha feito alguma coisa contra você, não compete a você retribuir, não compete você fazer justiça, não compete você se colocar no lugar de Deus e fazer aquilo que é desígnio de Deus, de relacionamento de Deus e aquela pessoa. Né? Eu lembro algumas situações, como o irmão Valnei falou, na nossa vida, que eu pensava assim, gente, eu estou sendo humilhado. Mas sempre vinha uma voz, o Espírito Santo falava no meu coração, farte-se da humilhação, seja farto. Então aceite a humilhação como um processo da sua vida, que quem te exalta não é as pessoas. Se alguém tem que exaltar-nos, esse alguém é Deus. Então, se a gente não se humilhar, Deus não vai nos exaltar. Não que a gente está buscando ser exaltado, mas que o Espírito Santo está dizendo, isso faz parte. O cristão, aquele que entende a verdade, ele vai entender que a humilhação faz parte do processo. Como nós vimos recentemente nas palavras ministradas, faz parte do processo de Deus, às vezes, nos humilhar. E nenhum momento nas Escrituras está dizendo que nós não seríamos humilhados. Paulo escreve, eu sou escravo da graça, eu sou escravo de Cristo. Então, se eu entendo isso na minha vida, eu entendo a misericórdia e a graça de Deus sobre mim, então, aquilo que tentam me abalar, aquilo que tentam me ferir, me agravar, eu tenho que me alimentar disso no Senhor e de estar descansado no Senhor, que Deus que é minha justiça. Se tiver que fazer justiça, é Deus que faz. Eu não tenho que provar a verdade, eu não tenho que provar que eu estou com a verdade. Eu só tenho que viver no descanso do Senhor e falar, Senhor, Tu sabes. O próprio Cristo, o próprio Jesus,
né? Eu li essa semana, estava lendo novamente sobre os julgamentos de Jesus. Todos os julgamentos já havia uma predisposição para condenar Jesus, não estavam querendo ouvir Jesus, tanto faz, tanto fez, o que Jesus falasse não seria irrelevante, porque o julgamento já estava pronto, e ele já estava condenado pelos principais, dos sacerdotes. Então, indiferente. Na vida do cristão também, muitas vezes será assim, indiferente do que você fala, ou tenta falar, ou tenta reagir. Se já está decretado alguma coisa contra a sua vida, o que você tem que fazer é corre para a presença de Deus, corre para o descanso, deixa que Deus trata, deixa que Deus age, deixa que Deus faz. E é justamente isso que você falou, é abnegação, é entender que nesse processo de Deus, às vezes a gente é levado mesmo para baixo. Amém. Não, é justamente isso, né? Porque pagar com a mesma moeda vai acabar com a violência? De jeito nenhum. E por que o ensinamento de Jesus aqui é esse? Porque ele está querendo dizer, quem vai fazer o julgamento? Porque se havia algum ato violento, tinha que ter punição, porque senão aquilo ia... Então, mas essa punição, qual era a pena para que ele cometeu? Essa justamente era o juiz que determinava. Por quê? Porque o juiz era para determinar na mesma moeda do que ele sofreu. Porque quando a vingança é nossa, o que geralmente acontece? A nossa vingança é maior do que o ato que nós fomos acometidos. Por quê? Porque a gente está com ódio, com raiva, com rancor. Então a justiça dificilmente ia ser na mesma moeda. Dificilmente a gente ia conseguir cumprir isso dente por dente, olho por olho. A gente sempre queria penalizar mais a pessoa que nos ofendeu ainda. Então por isso que essa lei foi feita, para um juiz determinar a punição na justa medida, nem mais nem menos. E isso que Jesus vem ampliar, né? Porque o que Jesus está ensinando agora? Que é além da justiça. Ou seja, mesmo que fosse justo eu retribuir, que nem o pastor Vandeir falou, eu sei que eu tenho direito. Só que eu não posso deixar o desejo de vingança tomar conta de mim. Esse que é o ensinamento. Porque se a gente deixa o desejo de vingança, com ódio, com raiva, quem que é prejudicado? Somente a pessoa que tem isso. O outro não está sofrendo nada. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. E ele quer ensinar ainda que a vingança não cabe a nós. Isso cabe a ele. Só Deus pode exercer o juízo. Senhor Magalhães? Guimarães. Isso aqui fica bem explícito aqui, bem claro, aqui em Números capítulo 35, quando fala aqui da cidade de refúgio e do vingador de sangue. Então, se o que fala aqui, o que mostra aqui, se a pessoa cometesse qualquer tipo de crime, ou com as mãos, usando instrumento de madeira, de ferro ou de pau, ele deixa bem claro aqui, automaticamente ele se tornava um suicida. E ele se tornando um suicida, né, ele estava sujeito à morte, ele era penalizado à morte. Agora, só que quem vingava, você falou, sua colocação foi muito boa, só que quem vingava não era a própria pessoa. Por exemplo, não era eu que vingava. Existia um camarada chamado vingador de sangue, um cangaceiro, vamos dizer assim mais claro para nós. E esse cangaceiro, ele saía no encalço desse camarada, que se tornou assassino. Enquanto ele não entrasse na cidade de refúgio, ele estava sujeito a ser morto, né? Então, quer dizer, eu não podia, com as minhas mãos, se eu fosse com as minhas mãos me vingar, eu ia me tornar um assassino também. Mas tinha quem me vingava, que era o vingador de sangue. Não é isso? Eu não sei se eu estou certo, mais ou menos, mas eu creio que era mais ou menos assim, né? Então, mesmo lá naquela época, mesmo com os direitos de matar, mas mesmo assim, tinha quem julgava, igual o irmão está falando, muito bem colocado, e tinha quem nos vingava, né? E trazendo para os nossos dias de hoje, né? Nós
Não precisamos fazer justiça com nossas mãos, porque tem quem faz por nós, né? Tem quem lute por nós, né? Ou seja, e se alguém se encontrar numa situação dessa, mesmo assim ainda tem escape ainda, que é cidade de refúgio, que é Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com vocês aqui, Romanos 12:19, que diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Então vamos em frente, 4 ilustrações. As ilustrações mencionadas nesse texto não devem ser entendidas literalmente. Elas são usadas para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, vai ao extremo oposto. Esses versículos revelam a humilhação de ser um cristão. Como é natural, se o homem não revida o golpe, ele é um covarde, mas espiritualmente, quando ele não revida, essa é uma manifestação do Filho de Deus nele. O ensino do Sermão do Monte não é faça o seu dever, mas faça aquilo que não é seu dever. Você não é obrigado a andar a segunda milha, a voltar a outra face, mas Jesus diz que se somos seus discípulos, sempre faremos essas coisas. Oswald Chambers. Isto. A outra face, pode ler a outra face também. Bater na face direita com as costas da mão continua sendo ainda hoje no Oriente um golpe insultuoso. Stott. Nossa tendência natural quando ofendidos é revidar imediatamente, se é possível, aplicando um sofrimento maior do que aquele que recebemos. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco. Amém. Alguém pode ler primeiro Pedro 2, 21 a 23? Amém. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Amém. Então aqui o que Jesus está nos ensinando aqui nesse evangelho, ele tem que inspirar as nossas ações. Porque é muito fácil, né, a gente tratar bem quem nos trata bem. Agora quem nos trata mal. É aí que vem a dificuldade, né? A gente viver o perdão, a compreensão, suportar as ofensas, aí é que vem a dificuldade. Dani? É muito interessante essa parte do se vingar, né, de que alguém fez o mal. Mas muitas vezes a gente pensa em coisas um pouco menores, né, pelo menos dentro da realidade da vida humana, né? Porque para Deus Ele é grande e soberano em todas as coisas. É só um testemunho em relação a isso. É muito fácil, às vezes, não é que seja fácil. Perdoar e não se vingar é difícil em qualquer instância, vamos dizer assim. Eu passei por uma situação quando meu irmão foi assassinado. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muitas vezes. E eu falei, ele foi o homem que matou meu irmão, ele foi julgado, ele foi preso.
E aquilo nos deixou um certo alívio, né? E aí eu falei assim, muitas vezes eu pensei que naquela prisão ele podia morrer, né? Porque tem tantas coisas que acontecem na prisão, né? E eu confesso aos irmãos que quantas vezes eu pensei que naquele lugar ele ia sofrer. E quantas vezes aquilo, né, me maltratou. E uma vez eu cheguei na igreja, não foi aqui, foi em Goiânia, e uma irmã que já me conhece há muitos anos me abraçou e falou assim: irmã, eu tenho orado por você, eu sei que o que você passou não é fácil. E aí ela lançou uma frase que aquilo ficou me atormentando uma semana, mas foi de Deus mesmo aquilo, foi para me tratar, né? Porque naquele dia ela falou assim: nossa, irmã, o pior é que esse homem ainda pode ser salvo, né? E aquilo eu fiquei indignada, irmão, eu fiquei indignada. Eu fiquei assim, não foi indignada com a irmã, foi com o que ela falou, porque foi uma verdade. E aquilo me encheu de ódio, de raiva. Eu fiquei assim dias e dias remoendo aquilo. Senhor, como é que pode? E o pior é que ela está... Olha meu pensamento. E o pior é que ela está certa. É que esse homem ainda pode ser salvo mesmo. Porque se lá na prisão ele ainda conhecer... E a gente sabe que tem muitos trabalhos evangelísticos, né, dentro de penitenciárias. E se ele aceitar a ti, ele ainda vai para o céu? Como assim? Irmão, aquilo me incomodou de uma maneira tal, e eu vi que eu estava tão contaminada com a minha raiva, né, e com o meu sentimento de vingança, que aquela frase daquela irmã me levou aos pés do Senhor. E, Senhor, eu não sou nada mesmo, não sou ninguém diante de Ti. E eu falei assim: Senhor, eu preciso decidir, mas eu não tenho forças para isso. E como eu pedi para o Espírito Santo me ajudar, porque eu não queria fazer algo só por fazer, né? Mas durante um tempo aquilo ficou me remoendo e é exatamente isso aqui que o irmão está falando hoje. É dar a outra face. E como dar a outra face numa situação dessa? Então, assim, e eu fui para os pés do Senhor mesmo. Eu fui pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor, eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, eu também não sou perdoada. É isso que a palavra de Deus diz. E eu lembro que durante um tempo, eu pedi, até que um dia eu senti realmente de Deus, e eu decidi perdoar, e eu falei: Senhor, se esse homem lá na cadeia, ele tiver a chance de conhecer a Tua palavra, que isso possa acontecer na vida dele, porque o Senhor ama esse homem assim como o Senhor me ama. Eu não consigo entender isso, irmão. Até hoje, acho que a gente não consegue entender o amor de Deus por um homem que mata outro homem, por uma mulher que mata um filho. A gente não consegue, mas Deus ama, não é? Deus ama. A palavra de Deus diz que Deus não faz distinção de pessoas, mas a todo aquele que crê em Cristo já é feito filho de Deus. Não importa se ele tenha sido um assassino, não importa se ele tenha sido um traficante, não importa se ele tenha sido um ladrão. Se ele aceitar a Cristo verdadeiramente, ele crê no sacrifício de Cristo, ele se torna um filho de Deus. Então, dar a outra face realmente é algo que dói na sua carne. Quando é algo realmente... E eu não queria ter tido essa lição, não, mas já que eu tive, né? Mas eu digo para os irmãos, a minha primeira reação não foi a reação de Jesus. E aquilo me entristeceu muito, né? E durante algum tempo eu fiquei com ódio mesmo, ódio. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele te ensina, ele chega: filha, entende... É isso que eu quero que você faça, mas eu vou fazer por você. Mas você tem que decidir. Então, no momento em que eu decidi, eu falei: Senhor, eu quero me libertar disso, eu quero me libertar desse peso, mas é verdadeiramente pelo Teu Espírito. E foi assim uma oração, um dia de entrega mesmo, assim, e foi assim maravilhoso o alívio que eu tive.
E foi exatamente isso. Então, é muito bom quando o Espírito Santo de Deus te ajuda e você consegue. Mas, bom não é passar por essa situação. Mas que é possível, é possível. Não por você, mas pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém. Esse é o grande segredo, né? E é isso que Jesus quer justamente nos ensinar. Porque se a gente tem dentro de nós um sentimento de raiva, de rancor, de vingança, nós que vamos estar sofrendo. Está escrito na Bíblia que nós vamos ter aflições, nós vamos ter confrontos, nós vamos ser humilhados, ofendidos, vão falar mentiras sobre a gente. Isso aí é certo na nossa vida. Em todo momento vai ter isso. Mas como nós vamos reagir a isso? E se a gente tiver dentro de nós um sentimento de raiva e rancor, a nossa reação em cada momento desse vai ser o quê? Alimentar isso mais ainda. Então é isso que Jesus quer nos ensinar, a gente tirar de dentro de nós esse sentimento de vingança. Se a gente tiver pureza, amor dentro da gente, mesmo quando a gente tiver qualquer momento desse, a gente vai agir com paciência, com calma, com amor, e vai às vezes resolver naquele mesmo momento esse problema de relacionamento. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. A nossa atitude, né? E o que a gente tem que fazer? Demonstrar isso, né? Nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo que a gente quiser, a gente tem que demonstrar que a gente não está dominado pelo sentimento de rancor, de raiva, que nós estamos aqui, nós somos dominados pelo amor de Cristo, e é isso que nós temos que demonstrar. Amém? Mas tem mais, não é só face a face, agora tem a capa. Wellington? De acordo com as leis judaicas, um credor podia tomar a túnica, roupa interior, do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, a capa, lhe fosse tomada, teria de ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção contra o frio da noite. Champlin, veja, Êxodo 22, 26, o cristão deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano. Amém. Alguém pode ler 1 Coríntios 6, 7? Isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis ante a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Amém. Então aqui para a gente entender, os judeus eles tinham duas vestimentas, né? A túnica e a capa. A túnica seria como o homem a calça e a camisa, a mulher o vestido, e a capa seria por cima, tipo um casaco. E eles usavam também como cama, como cobertor. E aqui nesse versículo 40 ele está dizendo, né, que alguém quer levar ao tribunal para pegar a sua túnica. Ou seja, Jesus nos ensina o quê? Que antes que chegue tão longe, que ele dê a capa também. Ou seja, para a gente não contestar. Se alguém faz questão, levar ao tribunal, faz questão de tirar a nossa calça, a nossa camisa ou o vestido, que a gente dê o casaco também, para não precisar contender, para não precisar levar adiante. Ou seja, se alguém quiser brigar com você, você tem que usar de paciência, de calma, e isso vai fazer toda a diferença, né? E se a gente agir com calma, a gente pode, às vezes, estar salvando muita alma do inferno, inclusive a nossa. A gente pode salvar muitos relacionamentos, e a gente vai estar nos livrando desse sentimento de ódio, de vingança. Eu lembro de um caso, não sei nem se eu vou saber contar dele, já faz muito tempo. Meu amigo Marcílio, vocês conhecem o Marcílio, estava lá em Natal dirigindo, daí ele deu uma encostada num outro carro que estava passando do lado. Daí ele estacionou, daí o motorista do outro carro que ele encostou já saiu xingando ele.
seu isso, seu aquilo, você não viu, você está cego, seu burro, não sei o quê. Ele ficou parado ouvindo assim, e o cara veio para cima dele, eu não lembro as palavras exatas que ele falou, mas ele falou mais ou menos assim, eu acho que está faltando Deus no seu coração. A pessoa se debruçou em cima do carro, assim, começou a chorar, era um desviado. Imagina se naquela situação, ele começasse a revidar da mesma forma. Iam acabar brigando, se pegando, e aquela pessoa voltou para os caminhos do Senhor. Então, cada um, eu acho que todo mundo tem um exemplo disso, sabe de casos assim. Então, como é importante a maneira como a gente reage às situações. Assim, eu tenho para mim, né, que diz a palavra, problemas todos nós temos. A grande diferença é como nós reagimos aos problemas. Amém? A segunda milha. Havia um costume romano de que qualquer cidadão do império poderia ser recrutado compulsoriamente para levar uma carta ou fazer outro serviço que lhe impusessem. A milha romana media quase 1,5 quilômetro. O ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe for solicitado. O pedinte, continua? Não, tá bom aí. Obrigado. Então aqui Jesus quer nos ensinar a demonstração de amor quando nós somos abusados, né, maltratados. Porque a primeira milha, como a gente viu, era uma obrigação. Tipo, o judeu ele era obrigado, vinha o soldado romano lá, falava que você tinha que caminhar 1 milha. Se você não caminhasse, você era punido. Então qual era o mérito de eu caminhar a primeira milha? Não tinha mérito nenhum, não é? Então aqui justamente diz, porque a segunda milha, essa sim, essa é espontânea, ela é voluntária, ou seja, é uma iniciativa minha de caminhar além da obrigação. Isso não fazer para tentar merecer, ter mérito nisso, é por prazer, por oferecer um serviço além daquilo que me foi solicitado. Então esse andar a segunda milha é um nível maior de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Porque na primeira milha, nós confessemos e nos arrependemos pelos nossos próprios pecados. Agora a segunda milha é quando nós arrependemos, choramos pelos pecados dos outros. E aqueles que andam a segunda milha, né, são sempre pessoas que estão dispostas a sempre ajudar o outro, a sempre servir. E é isso que Jesus quer nos ensinar. O pedinte. Nesse ponto, Jesus trata da questão do dar e do emprestar. Uma vez mais está em pauta a negação do próprio eu, mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar as coisas e dizer, o que é meu, é meu. Acreditamos que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente, pois existem os escroques e pedintes profissionais que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem. Isso não diminui o princípio de que o cristão deve ser dotado de impulsos generosos. Quanto a emprestar, assim diz Champlin, muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que a dádiva gratuita. Lisonjeia menos a vaidade daquele que dá, suaviza o constrangimento de quem recebe, não encoraja a preguiça, como é o caso da doação, e ainda assim supre a necessidade do momento. A Bíblia fala claramente, né, que quem não está disposto a trabalhar também não merece comer. Então isso aqui a gente não tem que levar no sentido literal, né, de que a gente é obrigado a ajudar todo mundo, a dar esmola para todo mundo, porque a gente sabe que pessoas estão ali que às vezes têm condições de trabalhar, mas se acostumou com aquela vida de pedir, ou ganha mais pedindo do que trabalhando,
Então que a gente não deve se sentir culpado às vezes por se negar uma ajuda. Agora, isso tem um lado muito importante, porque a gente sabe que tem muitas pessoas ali, né, que nem aquele que para com a receita médica no sinal, a receita já está plastificada, ele já a mesma receita há anos ali. Só que às vezes a gente tem que cuidar do nosso julgamento, né? Que às vezes o nosso julgamento é falho. Porque a gente pode cair na tendência de achar que todo mundo que está pedindo está querendo se aproveitar. E a gente sabe que não é assim. Muita gente realmente necessita. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. Que nós não tenhamos um sentimento de vingança. Ou seja, a pessoa, eu acho que ela não é minha amiga e tudo, se ela me pedir ajuda, eu vou negar. É uma forma da gente estar retribuindo, se vingando daquela pessoa, porque a gente acha que de repente é nosso inimigo. Então a lição de Jesus o que é? Que a gente sempre tem que estar pronto para ajudar aqueles que realmente necessitam. Que a gente tem que ter o coração puro e não sair achando que todo mundo que pede quer se aproveitar disso. É um coração puro, com amor. Amém? Amor com distinção. Amor ativo com distinção. Jesus não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, mas que tenhamos também um amor ativo para com os nossos inimigos. Nas palavras de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. A lei dizia: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Além de omitirem as palavras como a ti mesmo, os escribas acrescentavam: odiarás o teu inimigo. Para eles o próximo era apenas um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. E sendo inimigos, poderiam ser também odiados. Desprezavam outros mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Para Deus, nosso próximo inclui o nosso inimigo. Todo ser humano é nosso próximo. Nesse sentido foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente do amor ao próximo. Pode ler amor pelos inimigos. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do próximo. Amém. Alguém pode ler Êxodo 23, 4 e 5? Se encontraremos o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado sem falta, lhe reconduzaria. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-los. Certamente o ajudarás juntamente com ele. Amém. Isso aqui, trocando para as palavras de hoje, é dizer: se você está passando de carro aí na rua e vê o seu inimigo sem gasolina, você dá uma carona para ele até o posto para comprar gasolina. Você vê ele com o pneu furado, você vai lá e ajuda ele a trocar o pneu. Ou seja, é não retaliar, é não se vingar, é não pagar com a mesma moeda. Lá em Levíticos a gente viu aí que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui Jesus quer nos ensinar que nós não temos que revidar. Nós temos o quê? Que praticar o amor, demonstrar o amor. O amor pelos inimigos. Aqui alguém pode ler Romanos 12, 20 e 21?
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vê que aqui ele diz qual é a maneira da gente vencer o mal. Vence o mal com o bem. Ou seja, a gente vence o mal o quê? Porque a gente não é dominado pelo sentimento de rancor, pelo sentimento do diabo. A gente é dominado pelo Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo, como falou a Dani. É só o Espírito Santo que faz isso na gente. E é isso que a gente tem que demonstrar. São os frutos do Espírito. E a gente vence o mal por quê? Porque a gente tem um coração em paz, porque a gente cresce espiritualmente e porque nós somos semelhantes a Jesus. Amém? Orar pelos perseguidores. Para orar por quem nos persegue, é necessário amar tal pessoa. E à medida que continuamos a orar por ela, passamos a amá-la ainda mais. Jesus orou por seus algozes enquanto era crucificado. Estevão orou por aqueles que, enfurecidos, o apedrejavam. Amém. Alguém pode ler Lucas 23, 34? Lucas... Pai, perdoa-os porque não sabes o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançou sortes. Amém. Então aqui Jesus diz, né, que os pecadores vivem fazendo o bem para aqueles que lhe fazem o bem. Mas o que Jesus quer nos ensinar? Que não é para fazer assim. Ou seja, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos semelhantes ao Pai Celestial, porque teremos uma recompensa no céu. E Jesus viveu assim, né? Você vê que tudo que Jesus passou, ele nunca agiu com ódio, ele nunca revidou, ele sempre ministrou o amor, e até na sua morte. Aliás, ele nunca demonstrou tanto amor como na sua morte, né? Quando ele estava na cruz sendo humilhado, maltratado. E por que ele fez assim? Porque Jesus era um covarde? De jeito nenhum. Ele não podia chamar legiões e acabar com aquilo ali tudo? Ele não podia fazer chover fogo do céu e terminar com aquilo ali? Claro que poderia. Mas o maior poder que nós temos que a gente tem é justamente resistir a essas tentações. Quando a gente é ofendido, é maltratado, justamente a gente tem um poder interior de conseguir resistir a isso e demonstrar amor. Ter um poder interior, um domínio próprio de não reagir. E esse era o segredo de Jesus, né? Jesus deu outra face, andou a segunda milha. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E é isso que nós temos que procurar. A comunhão com Deus, que nós também vamos conseguir demonstrar o fruto do Espírito. O amor que faz a diferença. Os escribas e fariseus faziam parte do ódio aos inimigos, parte integrante de sua religião. Ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas indistintamente. Se amamos apenas nossos queridos e amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus, pois esse nível de amor era praticado até entre os vigaristas publicanos. Se saudamos apenas os membros da nossa igreja, que fazemos de demais? Até os pagãos fazem isso com seus companheiros. O que Jesus espera de seus discípulos é o extraordinário, é aquilo que somente o cristão nascido de novo pode fazer pela graça de Deus. Amém. Então aqui Jesus quer nos ensinar que a gente não tem que ter um pensamento calculista, né? A gente saber, se eu orar pelo meu perseguidor,
eu vou ser recompensado. E eu fazer só por causa disso. Não é isso que ele quer nos ensinar. Ele quer justamente que a gente não tenha no nosso interior o sentimento de vingança. Porque assim é fácil, né? Você amar a quem te ama, você fazer o bem a só quem te faz o bem. E também amar os inimigos e orar pelos perseguidores não faz alguém filho de Deus. Não é só isso que faz o filho de Deus. Justamente pelo nosso interior. Qual é o nosso objetivo interior? Só o Espírito Santo, o novo nascimento, que faz isso. A gente ter isso internamente, esse amor perdoador que Jesus ensina. E é muito mais fácil, né, a gente demonstrar bondade e misericórdia quando a gente espera receber um benefício por isso, né? Como é bom, eu vou ser bonzinho para aquela pessoa, de repente ele vai me beneficiar com alguma coisa depois. Isso aí é pior do que você não ajudar. Então, o ensinamento de Jesus e o desejo dele é para que a gente quebre o poder da vingança, né? Que a gente consiga liberar o poder, o amor de Deus que há dentro de nós. 4, o padrão do amor cristão. É claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos como o Pai Celeste, ele não se refere ao estado de perfeição sem pecado, pois isso ninguém atinge nesta vida. O texto paralelo de Lucas 6,36 ajuda a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar, ou seja, amar até os nossos inimigos com a mesma qualidade de amor do amor de Deus. Alguém pode ler Lucas 6,36? Amém. 1 Pedro 2, 20 a 23. Primeira Pedro 2, 20 a 23. Diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém. Então ninguém, né, com certeza ninguém demonstrou mais isso do que o próprio Jesus. A sua vida foi toda assim, né? E aqui nessa passagem, 1 Pedro diz, né, que se fizemos o que é bom, andamos no caminho do Senhor, estamos sendo afligidos, mas suportamos com paciência, a gente está agradando a Deus. E é isso que a gente busca, né? A gente agradar a Deus, seguir o seu exemplo, seguir os passos de Jesus. Quem já não foi maltratado, né? E como nós reagimos quando nós somos maltratados? Quando a gente já foi difamado por alguém no trabalho, às vezes aqui na igreja, dentro da própria casa. Como é que a gente reage? Qual é a vontade que a gente tem? De revidar ou a gente aceita aquilo? Ou a gente ouve com paciência? Como que fez Jesus quando cuspiram no rosto dele? Quando zombaram dele na cruz? Que maldições que ele lançou contra as pessoas que o crucificaram? Então, a gente vê que quando Jesus foi ofendido de tudo aquilo que ele passou, de toda aquela maneira, ele jamais revidou. E às vezes quando a gente é ofendido, maltratado, a gente vai para casa, mesmo às vezes a gente não revidando, mas a gente chora por isso, né? Eu não mereço isso, por que fizeram isso comigo? Alguém conhece alguma passagem na Bíblia que Jesus chorou porque ele passou?
Não existe. Existem passagens que Jesus chorou, mas toda vez que ele chorou, foi pelo pecado dos outros. Não foi porque ele próprio sofreu. Foi por compaixão, por misericórdia dos outros. É. Então não é de nós mesmos que nós temos que compaixão. Então muitas vezes, quando a gente é ofendido, a gente é maltratado, a gente tem que ter compaixão da pessoa que faz isso com a gente. Porque é ele que merece misericórdia. Esse entendimento que a gente deve ter. Em Romanos 12, 9 e 10, Paulo diz, né? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E como que se revela esse amor? Versículo 14 e 15. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, a lei nos dá direitos, né? Muitas vezes nós somos ofendidos, maltratados. Nós temos direitos, mas nós também temos a liberdade de renunciar a esses direitos. Isso eu acho muito importante. A gente saber que nós temos direitos, mas a gente tem a liberdade de poder renunciar de exercer esses direitos. Não é a demanda pelos seus direitos que caracteriza uma pessoa justa, mas é o desistir deles que destaca o homem que agrada a Deus. Ou seja, quando nós abdicamos de reivindicar o nosso direito, nós estamos agradando a Deus. Isso que nós temos em Pastor Magalhães. Se voltar aqui um pouquinho, você falou que 1 de Pedro 2 e 20, mas se você voltar ao 18, aí fecha legal o que o senhor está falando aí. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Amém. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quer dizer que aos olhos de Deus é agradável você baixar a cabecinha, dar outra face, aceitar. Só conseguimos fazer isso por causa do sentimento nosso para com Deus e de Deus para conosco. Amém. Incrível, né? É isso. E aqui, finalizando essa passagem, ele diz no versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós temos que entender que perfeição não é aquele entendimento que nós temos literal da palavra, ou seja, que nós não temos defeitos, não temos erros. Todos nós temos defeitos e temos erro. Assim como um filho se assemelha aos pais biológicos, nós, como filhos de Deus, nós temos que nos assemelhar a Ele, ao Pai que estás no céu. E, para Jesus, essa perfeição reside no convívio, na comunhão que nós temos com Ele. É isso que vai demonstrar a nossa perfeição. Ou seja, a gente se dedicar totalmente a Deus. Amém? Conclusão. Há quem diga que o conceito amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. E isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico desta lição são próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. Estamos vivendo essa diferença? Estamos vivendo essa diferença? Isso aí é difícil, é forte, a gente refletir sobre isso e saber como é que é o nosso comportamento nessas situações. E a gente vendo, tudo que Jesus está ensinando aqui, ela parece estranho, como você falou. Como é que é? Alguém nos ofende, nós bate na face e nós temos que dar outra face. A gente
alguém pede para a gente andar 1 milha, e a gente tem que fazer essa 1 milha mais a 2ª milha. Se alguém quer tirar a nossa roupa, a gente dá o nosso casaco, além da roupa de baixo, dá o casaco. Isso parece estranho. Afinal, que proposta, o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Que nós temos que ter uma atitude cristã, né? Porque se a gente tiver uma atitude cristã, como Jesus nos ensina, qual é a tendência? Diminuir a violência. Imagina se de uma hora para outra, no mundo todo, todas as pessoas não agissem mais com violência. Cada ato você retribuiria com paz. O que ia acontecer com a violência? Ia sumir, não ia mais existir. E isso é possível? Aparentemente a gente acha que na prática não. Mas é possível, claro que é. Imagina se todo mundo tivesse esse sentimento, essa pureza no coração. Não seria a perfeição? Não vai ser assim lá em cima quando nós subirmos? E por que a gente não pode fazer isso aqui na terra? Não é uma pessoa vai conseguir isso no mundo todo, mas eu consigo no meu mundo, com as pessoas que eu me relaciono, dentro da minha casa. E as pessoas vendo como você age, elas podem até não falar, mas elas vão perceber. Olha como aquela pessoa age. Eu queria ser assim também. Então ser cristão não é fácil, né? E Jesus disse que não seria. Mas nós vivemos numa terra, né, num mundo de pecado. A gente tem que suportar muita coisa. E além das nossas próprias fraquezas, né, a gente tem que entender com a fraqueza, compreender a fraqueza dos outros. Mas a gente não pode dar lugar ao sentimento de ódio, ao sentimento de vingança, porque nós não fomos feitos para isso. Porque nós fomos destinados a ser semelhantes a Jesus. E Jesus nos demonstrou que Ele não agia errado, Ele não retrucava, Ele não ofendia ninguém. Ou seja, que nós temos que retribuir a injustiça de maneira justa e deixar a justiça para Deus. Ele se encarrega disso. E a maneira de nós sermos justos é não nos vingando, mas amando. Porque só assim a gente vai estar honrando a Deus. Então, né, que a gente peça a Deus nesse momento, para que Ele nos ensine, Ele fortaleça a nossa fé, para que a gente aprenda a amar mais as pessoas, amar principalmente aqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, e não permitir que a violência, a vingança, o senso de vingança tome conta do nosso coração. E que a gente possa responder a tudo que a gente sofrer com atos de paz, de amor, de compreensão. Amém? Então que Jesus, né, que o Pai Celeste possa encher os nossos corações com a graça do seu Espírito.